Olá, meus amigos, irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quero fazer a leitura de algumas referências na Bíblia Sagrada. A primeira referência se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esta é a primeira referência. Jesus nos convidando a segui-lo. Preste atenção. A segunda referência que eu quero ler com vocês está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo, um autêntico servo de Jesus Cristo, um seguidor de Cristo, vai dizer o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Anotou aí? Primeira referência, Mateus 16, 24. Segunda referência, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Terceira referência, Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Está escrito assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 3 referências. Eu acho que tá bom para que esse vídeo fique curtinho. Jesus nos convidando para segui-lo. Paulo, um seguidor fiel de Jesus Cristo, nos convidando para imitá-lo. E ele afirma que ele imitava a Cristo. E o escritor aos Hebreus dizendo que nós devemos nos lembrar da fé dos nossos pastores e imitar. Pastores aqui que são verdadeiramente pastores, porque o escritor aos Hebreus diz que eles nos falam a palavra de Deus, sem manipulações, sem modismos, sem adulterações, nos falam a palavra de Deus. Eu quero dizer que muitas pessoas estão abandonando a fé em Cristo porque estão olhando para homens corruptos. Estão seguindo homens e movimentos corruptos. Mas o Senhor Jesus não nos chamou para seguir homens corruptos. O Senhor Jesus não nos chamou para seguir movimentos corrompidos. Ele nos chamou para seguir a Ele. E como se não bastasse, nós temos na Bíblia Sagrada um grande relato de homens e mulheres que foram fiéis a Deus e que são para nós exemplos a ser seguido. E se não bastasse, na nossa própria geração, todos nós conhecemos homens e mulheres piedosos, servos do Senhor Jesus, os quais nós devemos seguir, imitar, tomar por exemplo. Ora, o porquê que você vai abandonar a sua fé em Cristo, tomando por princípio homens corruptos, movimentos corrompidos, e se escandalizando com isto e usando isto como uma justificativa para abandonar a sua fé em Cristo. O que Cristo tem a ver com estes homens corruptos? O que Cristo tem a ver com esses homens gananciosos, gulosos, pervertidos? Por que você, ao invés de seguir homens corruptos, não segue aqueles que são piedosos? São poucos em nossa geração? Ora, então se apegue aos exemplos da palavra de Deus, da Bíblia. Mas não são poucos em nossa geração. Existe uma multidão de pessoas que são piedosas, servas
e servos de Deus. Acontece que você preferiu seguir lobos, seguir corruptos. Nós não temos a obrigação de ficar debaixo do jugo de homens corruptos. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos luz. Não temos que ficar em trevas, não temos que seguir homens corruptos. Diante do grande trono branco, ninguém vai poder se justificar dizendo: eu não tinha bons exemplos para seguir, porque o próprio Cristo é o maior exemplo. E os seus servos e servas em toda a história da humanidade também são testemunhas contra estes que dizem não ter bons exemplos a seguir. Homens fiéis. Se você ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, você vai ver que existe uma grande quantidade de mulheres e homens fiéis, pessoas dos quais o mundo não era digno. Que nós venhamos a seguir a Cristo e seguir os seus servos. Se assim fizermos, como uma multidão que marcha seguindo um grande general, assim estaremos nós, caminhando em direção à eternidade com Deus. Deus abençoe a sua vida e também a sua família.